RP Comunicação apresenta Pode Debater. Um oferecimento: Marque-se, Marcas e Patentes. Colégio Aquarela. E Faoro Arquitetura. A melhor estrutura de podcast você já conhece, é aqui na RP Comunicação. E o melhor podcast, ele acabou de surgir, é o Pode Debater. Ele vai estar falando com todos os candidatos a vereadores da nossa cidade. E é claro, por que a gente está conversando com essa galera toda? Para você, amigo, para você, amiga, tomar a melhor decisão no dia 6 de outubro. Eu quero fazer uma pergunta íntima para você agora. Em quem você votou nas eleições municipais que teve aqui em Foz do Iguaçu? Quem foi o seu vereador? Ah, você lembrou? Bacana, tudo bem, teve muita gente que não. Mas e aí, você cobrou esse cara que você votou e talvez ganhou? Não adianta. Colocar as pessoas lá e não fazer nada é a mesma coisa que deixa para os outros decidir. A gente está aqui com um viés diferente, trazer uma ideologia de política pública onde que você, eleitor, se insira mais dentro da sociedade política, cobre os seus candidatos e conheça todas as opções de candidato que Foz do Iguaçu tem. Porque essas pessoas só têm 30 segundos, muitas vezes nem isso, na TV para expor as suas ideias. Eu duvido que você vai conseguir conhecer fielmente cada candidato com um curto espaço de tempo assim. E para bater o papo de hoje, eu estou com mais um candidato a vereador de Foz do Iguaçu, o Paulo Henrique, mais conhecido como PH. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, à nossa estrutura, ao Pode Debater, né? O candidato, a nossa estrutura é essa daqui, você está vendo, são 9 pautas, temos a urna maior para a gente sortear elas, né? O nosso tempo aqui desse bate-papo será de 30 minutos. E vamos começar? Vamos lá. Bora! Então a gente vai dar start no tempo aqui. Eu queria saber de você, quem que é o PH e por que você está nessa corrida eleitoral, candidato? Bom, em primeiro lugar, agradecer o espaço, né? Parabenizar pela iniciativa. E, bom, PH é um gaúcho de 51 anos, que reside em Foz do Iguaçu há exatos 18 anos, um técnico em eletrônica que veio para trabalhar na Itaipu, no primeiro grande teste seletivo, que em 2006, amplo, que houve na Itaipu, fui aprovado, tive a felicidade de ser aprovado, e desembarquei em Foz do Iguaçu no dia 31 de julho para trabalhar na Itaipu a partir do dia 1º de agosto. Aqui residem meus familiares, minha esposa, meu casal de filhos. Aqui eu fiz o curso de Direito, me tornei advogado, milito principalmente na área do direito previdenciário e também como defensor dativo, né, em causas principalmente do júri, do Tribunal do Júri. Para quem não sabe, o defensor dativo, o advogado dativo, ele é aquele que defende as pessoas que declaram que não têm condições de arcar com os custos da contratação de um profissional. Uhum. Então, o Estado indica, o Estado remunera segundo uma tabela e nós prestamos esse serviço. Aqui também eu comecei a minha atividade de dirigente sindical, Sindicato dos Eletricitários, que fica ali na Tancredo Neves, que representa os trabalhadores da Itaipu, de Furnas, da Copel. E já em segundo mandato eu estou presidente do sindicato. Bacana, parabéns pela jornada aí. Vamos debater? Vamos conversar lá sobre os assuntos que a gente tem aqui? Vamos lá. Bora lá. Então a gente vai começar a nossa primeira pauta aqui, gente, falando de desenvolvimento econômico e emprego. Desenvolvimento econômico e emprego. Vamos ver aqui como é que estão as nossas perguntas dentro dessa pauta. Candidato, há pouco tempo tivemos a notícia de um dos museus mais importantes da França que será instalado em Foz do Iguaçu. Qual é a sua sugestão para que mais instituições internacionais como essa invistam em nossa cidade? Olha, primeiro dizer da importância disso, que o turismo, né, como sendo a mola propulsora da economia da cidade, né, pela matriz econômica que se desenvolveu aqui, eu acho que é muito importante nesse primeiro momento se fazer com que o turista circule na cidade. Então, que tenham cada vez mais atrações para que ele, em primeiro lugar,
estenda a permanência na cidade, que tenha mais atrativos para ele visitar, que gaste mais tempo na cidade e que gere recursos efetivamente na cidade, na compra desse serviço. Isso vai gerar emprego e tudo mais. Hoje, o que se nota é que cada dia também mais nessa questão do turismo tem se desenvolvido a ideia de resorts, onde acaba segurando o turista dentro. Né? E aqui em Foz, infelizmente, a gente tem esse viés do turismo, mas ele parece que não é bem desenvolvido. É diferente. Você vai numa cidade como Gramado, por exemplo, se você ficar lá uma semana, vai faltar dias e não atrações. Aqui em Foz é o contrário. Você fica 3 dias, vê todas as atrações e tem que ir embora, né? Voltar para o teu destino. Outra questão também muito importante, além do emprego, é a valorização desses trabalhadores. Né? Infelizmente, a gente sabe que hoje, por conta da reforma trabalhista, os trabalhadores do turismo, ou pelo menos boa parte deles, não têm a oportunidade de ter renda suficiente para aproveitar isso. A gente olha muito para o turista, mas para o munícipe, eu acho que ainda falta uma visão muito clara do que a gente precisa para isso e gerar renda, para que exatamente também o munícipe possa se aproveitar dessas atrações. Bacana, viu, candidato? Vamos lá, então, para mais uma pauta aqui. Vamos falar de segurança. Candidato, mas, vou aproveitar o gancho de segurança e eu quero falar com você que está assistindo a gente, que quer segurar o nome da empresa que você criou agora. Dá uma olhadinha só no recado que a Marques Marcas e Patentes tem para você aí. Ei, a sua marca é como um filho. Não basta só dar um nome. É preciso registrar. Assim como cada cidadão precisa do registro do seu nome, a sua empresa também precisa de um registro exclusivo que proteja e valorize a sua marca. Registrar a sua marca é concretizar o seu sonho como empreendedor e ter a tranquilidade que o seu negócio vai crescer de forma segura. Não deixe a sua marca vulnerável para que outro registre aquilo que você conquistou com tanto trabalho. Nós aqui da Marques aguardamos você para proteger o seu bem maior. Bacana, né? Quer ter segurança no nome, que ninguém vai tirar esse nome de você? Então fala com o pessoal da Marques, você vai ser muito bem atendido. A Marques tem franquia, é a maior franquia de marcas e patentes do Brasil, tem no Brasil inteiro e também na Europa. Dando sequência aqui, candidato, então, para a nossa pauta de segurança. E quando a gente fala de segurança de Foz do Iguaçu, acho que tem muita coisa para ser feita, não é mesmo? Vamos lá, então. O número de pessoas em situação de drogadição cresce todos os dias. Drogas mais vícios é igual à violência de todos os portes, acabando com os lares de várias famílias. Em qual esfera da sociedade você pretende empregar energia para prevenir, educar e talvez exterminar os pontos de drogas que existem? O que dá para ser feito, candidato? O que você pensa sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a questão da drogadição ele tem que ser tratado antes do que um problema que, na verdade, a gente estaria tratando a causa quando trata ele como um problema de segurança pública, mas eu acho que teria que causar, como efeito, né? E teremos que, na verdade, investir na causa. Antes de mais nada, o problema da drogadição é um problema de saúde pública, tá? Então, é muito claro que a gente vive numa situação de risco por ser área de fronteira, o acesso a drogas aqui é bastante facilitado, né? A gente sabe também que tem um comércio muito grande e uma economia informal que se movimenta baseado nisso, e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A gente tem quantas pessoas que a gente tem aí que infelizmente vivem disso. Então é um problema de difícil solução. Agora, em termos de segurança especificamente, eu acho que também a gente não pode internalizar para o município um problema que é do Estado. A gente acaba assumindo algumas coisas, como a questão da saúde que eu toquei antes, a questão da segurança pública, que hoje você vê o problema da segurança pública e a primeira coisa que você pensa é na guarda municipal. Na verdade, tinha que se pensar na polícia militar. Ela é a responsável pelo policiamento extensivo. A guarda municipal age num vácuo que é deixado pela polícia militar. Então, assim, focando especificamente na pergunta, que é a questão da segurança pública, acho muito importante que
cada um assuma a sua responsabilidade. A Guarda Municipal nasceu para proteger prédios públicos, a gente tem visto aí assaltos, roubos, assaltos, furtos a escolas, a postos de saúde, uso de postos de saúde, teve notícias, não vou citar porque está em investigação, mas de forma equivocada. E onde que está a Guarda Municipal, que era para proteger isso? Está fazendo policiamento ostensivo. Está errado. Está errado. Ela tem uma função precípua que ela está deixando de cumprir para cobrir um vácuo que é um problema do Estado. Prefeito atual, sendo do mesmo partido do governador, deveria ter dado um encaminhamento diferente para isso, entendeu? Então, eu acho que enquanto vereador, na atuação de vereador, o que tem que se cobrar é isso, é fiscalizar para que cada um tenha a sua função exercida. E se cada um fizer a sua parte bem feita, como é que seria, né, candidato? Muito bom, né? Seria excelente. Sem dúvida, né? sem dúvida. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, em mais uma pergunta. Aí, ó, vou falar do coração da cidade, vou falar de turismo, né? Turismo. Vamos sortear uma pauta aqui relacionada a turismo e vamos ver o que sai aqui dessa cartola hoje. Bora lá. Foz é uma cidade linda, cheia de belezas, como as Cataratas, Parque das Aves, Barco das Três Fronteiras, Itaipu. E como foi citado aqui agora há pouco, está vindo um dos maiores e mais modernos museus contemporâneos de Paris, né? Chegada até 2026. E, claro, várias outras estruturas que a gente tem. Você acha que as vias urbanas, entrada da cidade, faz jus a uma cidade turística? Comparando com Gramado, comparando com Campos do Jordão, que não possui talvez a metade das atrações que Foz do Iguaçu tem, o que você acha que poderia ser feito? Qual projeto que nossa cidade merece, candidato, para que ela seja vista como uma cidade turística e não de pontos turísticos? Novamente, eu acho que a pergunta ela acaba enviesando por outro assunto além do turismo, que é a questão da mobilidade urbana. Não há dúvidas nenhuma de que Foz é uma cidade linda, né? Agraciada por Deus, com uma natureza belíssima, com um encontro maravilhoso de dois rios, com uma tríplice fronteira, né? Que a gente tem poucas aí no Brasil, lá em Quaraí, no Rio Grande do Sul, aqui, enfim, com uma das maravilhas da natureza, né? Que são as cataratas, e toda essa área verde que nós temos, todos esses espaços urbanos que nós temos e que são muito mal aproveitados. A questão das vias urbanas, eu acho que vai muito pela questão da mobilidade urbana. E só contextualizando, ali diz assim, tipo, mais florido, ambientes mais instagramáveis. É nisso que eu ia chegar. O que é vendido lá fora, e foi vendido agora, inclusive, durante as Olimpíadas, muito bem vendido, inclusive, né? A questão das belezas de Foz. Aí, um turista chega pela 277, encara o viaduto da Costa e Silva. Já começa por ali o estresse do turista. Se ele desce, dependendo se ele vir numa época de feriado, e descer lá no aeroporto e vir para o centro, tá? Ele vai começar a se estressar com o trânsito da Avenida das Cataratas, cuja duplicação está lá. Então, na verdade, nós temos as nossas vias muito mal cuidadas. Nós precisamos urgentemente de um setor de planejamento urbano e eu espero, sinceramente, que o próximo prefeito tenha essa noção e desenvolva isso, tá? Porque eu morei muito tempo, eu estou há mais tempo no Paraná, eu estou há 33 anos no Paraná, muito mais tempo do que no Rio Grande do Sul. E eu morei 16 anos em Curitiba. Curitiba, desde a década de 60, tem um Instituto de Planejamento. Tá? E que ele desenha a cidade e que cada prefeito que chega pega uma área para desenvolver. E já está o plano desenhado. Ele não precisa fazer os projetos já estão prontos. Então, Curitiba não é o que é à toa. E Foz precisa disso. Nós temos aqui uma quantidade de rios que eram para ser soluções e são problemas. Por quê? Porque são mal cuidados. As vias mal cuidadas. Não tem realmente essa questão do Instagram, das redes sociais hoje, mas antigamente a gente tirava foto impressa. Onde que teria um lugar para tirar fotos em Foz do Iguaçu se não fosse nos locais naturais? Não tem, não há um painel, não há um espaço, não há flores, não há cuidado mínimo
mínimo com as vias. Isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser trabalhado. Exatamente. Há quem diz que eu sei que cheguei em Foz quando alguém me pergunta: que procura, senhor? Né? Vamos dar sequência, então, aqui ao nosso bate-papo, ao nosso Pode Debater. A gente vai falar agora, então, de saúde pública. Saúde pública, candidato. Será que a nossa saúde pública está sadia ou está doente? Né? Será que a gente tem profissionais que estão dando conta do recado? Vamos lá. Pesquisas apontam que o índice de pessoas com ansiedade e depressão cresce cada vez mais na nossa sociedade. Você apoia a ampliação dos programas de saúde mental na cidade? Como você acredita que isso poderia ser feito? Bom, é muito bom falar de saúde. Eu tive uma reunião na quarta-feira, onde pude contar com a participação de um especialista em saúde da família e comunidade, tá? E onde é muito bom, e a gente tem procurado esse tipo de pessoas para debater que conheçam do assunto. Eu sou advogado, eu não sou médico, não sou enfermeiro, então eu, com propriedade para falar de saúde, eu vou precisar do auxílio de alguém. Uhum. E ainda bem que a gente teve a participação desse profissional, e ele citou uma coisa que é muito significativa para mim. Ele foi muito claro em dizer que o problema de Foz não é recurso. O problema de Foz é, primeiro, abraçar o mundo, porque é muito difícil para qualquer município do Brasil atender os 3 níveis de atendimento, né? E o segundo é gestão. Tá? Então, especificamente da saúde mental, é um problema que cada vez mais assola a nossa sociedade. Isso é claro, né? E não é que o problema cresceu. Eu acho que a grande questão aí é o diagnóstico. Eu acho que as tecnologias avançaram, cada vez mais se consegue diagnósticos mais precisos, né? Antigamente, se escondia, né, o filho, o parente lá, para que ninguém visse a pessoa que tinha um problema. Hoje em dia, não. Essas pessoas, inclusive, há uma grande luta para que ela se insira na sociedade correta. Eu acho que tem que ser feito mesmo. Isso tem que ser muito investido. E aí, a questão também do TEA, por exemplo, que também é um problema, né? Um problema que eu digo no sentido de que é uma coisa que a gente tem que atuar em cima. Se tornou um problema, né? Porque tudo que você pela falta de gestão, exatamente como o profissional disse. Então, na verdade, a gente tem alguns problemas aí, especificamente na área do TEA, dos problemas psicológicos, psiquiátricos, mas também a gente tem outros problemas, como, por exemplo, saúde da mulher, a população LGBTQIA+. A gente tem um problema que ninguém vê, que é o problema do indígena, porque a gente fala, mas não tem comunidade indígena dentro de Foz. Tem mais de 200 alunos indígenas dentro da UNILA, entendeu? Esses alunos, o atendimento do indígena não é do SUS, ele é voltado para me fugiu agora o termo, o órgão que cuida dos indígenas no Brasil. Mas não é do SUS. Mas que tem uma política própria. E eles têm uma saúde própria, um sistema de saúde voltado para eles próprio. E que eles vêm para cá, desembarcam aqui, vão ficar 5 anos, 6 anos, às vezes, estudando aqui em Foz, e que não tem uma saúde especializada para eles. Então, a gente tem que olhar, tem muita coisa para a gente olhar nesse sistema de saúde. Bacana, candidato. Vamos dar sequência aqui à nossa sorteio. E vamos falar, então, de cultura e lazer. Mas antes de a gente falar de cultura, candidato, e lazer, eu quero que você aí que está nos acompanhando dê uma olhadinha no recado do Colégio Aquarela. Olha só que massa. Se o que você busca para o seu filho é uma educação inovadora, que vai além do tradicional e capacita para os desafios do futuro, o Colégio Aquarela é a escolha certa. Com abordagem lúdica e uma estrutura cuidadosamente pensada para atender a todos os aspectos do desenvolvimento infantil, estamos preparados para formar cidadãos mais conscientes, criativos e capazes de transformar o mundo com soluções inovadoras. Então, se assim como nós, você deseja garantir as melhores oportunidades para um futuro brilhante, agende sua visita e venha conferir tudo de pertinho. Bacana, né? Quer criar um filho preparado para o futuro, um cidadão de bem? Leva ele lá para o Colégio Aquarela, com certeza ele vai adorar. Vamos dar sequência aqui então, candidato. A nossa pauta é cultura
e lazer. Dentro de cultura e lazer, a gente tem aqui algumas perguntas. Foz do Iguaçu tem muito a contribuir com a cultura, né? Tem uma diversidade enorme. Olha aqui, ó, é justamente isso. Foz abriga mais de 95 nacionalidades, com uma vasta diversidade cultural. Você pensa em algum projeto que promova as diversidades das culturas e das comunidades tradicionais da cidade, candidato? Bom, de novo eu vou usar um exemplo que eu entendo que... Os exemplos bons. Eu acho que a gente tem... Nada se cria, não tem muito espaço para criar nada. A gente tem que pegar os bons exemplos e efetivamente copiar. É que muitas vezes não precisa reinventar a roda, né? Não, exatamente. Para que vai gastar tempo e energia em coisas que já existem? Então, na verdade, Curitiba tem a Feira das Nações. Tá, que seria o primeiro passo, eu acho que muito importante para exatamente essas etnias se mostrarem. Quando a gente fala em etnias, muitas vezes, a gente esquece também que nós, Brasil, somos um país, né? Um país-nação muito diverso. Por exemplo, eu, como bom gaúcho, sou ligado à tradição gaúcha, né? Eu participo dos CTGs, participo de rodeios, sou campeão estadual de contador de causo. Olha só. Né? E assim, eu acho que tudo isso, todas essas culturas, mesmo dentro do Brasil, nordestina, paulista, mineira, gaúcha, por que não catarinense, né? Ela tem que ser mostrada junto com essas diversidade enorme de etnias que a gente tinha que aproveitar. Era mais, voltando à questão do turismo, era mais uma questão, um lugar próprio para se desenvolver isso, um galpão das nações, um estande das nações, onde pudesse ser mais um local para que essas pessoas se mostrassem a sua cultura, mostrassem seus produtos, enfim, a sua diversidade, e o turista também, que tivesse a oportunidade de conhecer isso tudo dentro de um ambiente desses. Sim. Um exemplo muito legal que eu sempre gosto de trazer dentro dessa pauta é que em Bento Gonçalves, salvo engano, tem um passeio lá na Pompeia Italiana, todo mundo dentro do... onde você se veste lá, né? Tira foto com a família de italiano. Aí você entra dentro de um anfiteatro que simula como se você estivesse dentro do navio, sim, né? Vindo da Itália. Viajando da Itália, É muito bacana. Então a gente tem várias histórias aqui que pode ser contada e que pode ser revertido não só nessa parte cultural, apenas para conhecimento, mas pode ser gerado economia. Renda. Aí a questão da economia solidária também, que é um projeto que eu gostaria muito de chegar a ser vereador, quero encabeçar, é o projeto de economia solidária, que é isso, cooperativismo e trabalho, geração de renda, e eu acho que falta em Foz isso. Sem dúvidas, sem dúvidas. Vamos dar sequência aqui então, candidato. Vamos falar de educação. Educação. Os nossos professores, a qualidade do ensino, a estrutura que as nossas escolas e CMEs têm hoje. Como é que tá, gente? Comenta aí para mim. Fala para mim, você que está nos assistindo. Candidato, qual projeto você acha que seria pertinente para integrar a tecnologia e a inovação no ensino hoje dos pequenos nas escolas? Bom, eu com muita tranquilidade falo disso. Eu venho de uma escola técnica federal, na época que ainda existia apenas uma escola técnica federal em cada estado do Brasil. Eu venho lá da Escola Técnica Federal de Pelotas, sou formado no curso técnico em eletrônica lá. E essas escolas técnicas federais depois viraram Cefet, depois unidades técnicas federais e hoje os institutos federais, né? Deram aso aos institutos federais. E eu acho que há muito espaço para que as crianças, desde a mais tenra idade, comecem a ter contato com tecnologias. Hoje a gente tem robótica, por exemplo, e não só nessa área de eletrônica, mas de todas as tecnologias e mais. Eu acho que cidadania. Eu expandiria isso para cidadania. Eu acho que é muito importante a gente começar a tratar de cidadania, desenvolver cidadãos, sabe? Cidadãos que conheçam seus direitos, que saibam debater, que tenham conteúdo, que cheguem na hora de votar, no momento que se tornarem eleitores, sabendo o que fazer com o seu voto, não achando
pergunta muito pertinente que tu fez, em quem votou no início? Em quem você votou? A gente lembra? Se elegeu, a gente cobrou alguma vez nesses 4 anos? Entendeu? Então, isso é uma coisa que a nossa geração, talvez, uma coisa que foi desenvolvida na nossa cabeça de que não se deve, é feio discutir política, mas eu acho que a gente tem que salvar as próximas gerações. Muito importante. E uma questão que você falou do CEMEI também, eu acho que muito importante, e aí tudo ligado à questão da renda, emprego e tudo mais, é a questão dos CMEs em tempo integral. Tá? É inadmissível hoje que uma mãe ganhando pouco mais de um salário mínimo para trabalhar tenha que achar alguém para cuidar do seu filho para ganhar muito menos ainda. E aí a gente reclama dos bolsas, que tem muita gente vivendo das bolsas. Mas veja bem, quem que vai largar seu filho com uma pessoa desconhecida para ganhar um salário mínimo, para pagar 300, 400 reais, para sobrar 800 reais no final do mês ou receber uma bolsa e ganhar 600? Então a pessoa vai optar pela bolsa e é explicável. Então acho que a gente tem que, em primeiro lugar, a manobra que foi feita no CMEs para atendendo uma exigência legal de aumentar o número de vagas, que foi reduzir o período, isso não pode acontecer. Isso a prefeitura, e cabe muito à Câmara também, cobrar da prefeitura esses CMEs em tempo integral. Perfeito, candidato. Vamos dando sequência aqui, então, no nosso bate-papo. E agora, o assunto, gente, será sobre esporte. Esporte dentro da nossa cidade de Foz do Iguaçu. O que dá para ser feito? Você que é atleta, você que pratica algum esporte, ou você que gostaria de praticar mais esporte, comenta aí para nós, deixa a sua opinião também, ela é muito importante. Candidato, você vê o esporte como uma ferramenta de inclusão social e combate à violência? Quais projetos poderiam ser criados pelo município que insira o jovem ao esporte e tire a oportunidade de ele entrar no mundo do crime? Então, aí tem um projeto, acho que educacional muito importante, que também é das escolas em período integral, né? Que você pudesse, no contraturno, desenvolver essas atividades. Se não for isso, que o poder público desenvolva atividades. A gente tem em Foz, teve em determinado momento, e eu sinceramente me escapo agora porque não tem notícias e eu não tenho acompanhado, mas em determinado momento tinha um time muito forte ligado ao poder público de basquete feminino. Tinha uma escolinha de voleibol feminino. O poder privado, né? A iniciativa privada tem as escolinhas de futsal. E eu sei porque o meu filho, quando chegou em Foz, a primeira coisa que eu fiz, quando eu trouxe ele, era muito tímido, eu matriculei ele numa escolinha de futsal, que era o ambiente que eu entendia que ele se sociabilizava. Né? E agora mesmo, 3 amigos dele estão jogando futsal na Europa. Um deles veio aqui para casar, ele foi padrinho de casamento desse amigo. E a gente vê que essas crianças que cresceram dentro daquele ambiente se tornaram profissionais do esporte, se tornaram profissionais do turismo, se transformaram em profissionais de outras áreas, muito por conta da integração que tinha com as famílias, eram as famílias participando num ambiente sadio, num ambiente de educação, com professores, né, com treinadores preparados para isso, porque a gente também sabe que existem bons e ruins nesse meio, mas com professores, né, com treinadores preparados, pessoas preparadas tecnicamente para lidar com crianças, eu acho que é muito importante. E, de novo, eu acho que a coisa não é só diretamente, quando você fala de esporte, não é o esporte de competição, não é ganhar troféu, não é isso, entendeu? Mas é você desenvolver cidadania, sabe? Você vai reduzir a questão da drogadição, você vai reduzir a questão de criminalidade, entendeu? Você tem tudo uma série de coisas ligadas a isso, questão da saúde no futuro. Pessoas que saibam a importância de cuidar do corpo e tudo mais, vão se desenvolver, vão precisar menos do Sistema Único de Saúde, vão precisar menos das UBSs, das UPAs, do hospital, enfim. Então, é isso. Eu acho que é tudo um caminho. A gente tem que começar de algum ponto. E hoje, o que eu vejo nas políticas públicas de Foz é uma completa bagunça. Não tem um caminho traçado para isso. Parece que se fazem apenas coisas isoladas sem entender que a coisa é um caminho. É uma corrente cheia de elos, mas elas têm um lugar certo para se necessariamente conectar, elas têm né? que se conectar. Tem que se conectar do jeito certo. Vamos lá, então. Vamos falar de assistência social, candidato. Assistência social em Foz do Iguaçu. Você que utiliza o serviço dos CRAS, comenta aqui pra gente, fala a tua opinião. O que você acha que precisa ser mudado dentro da questão de assistência social em Foz do Iguaçu?
Quais ações você propõe, candidato, para melhorar o acesso da população e serviços de assistência social nas áreas rurais e nas periferias? Bom, nas áreas rurais, a gente tem uma boa parceria com o MST, o Movimento Sem Terra, onde eles têm um projeto interessantíssimo, que é das hortas solidárias comunitárias. E eles têm todo o interesse do mundo em trazer esses projetos para a cidade. A gente sabe que aqui tem uma quantidade enorme de áreas vazias, mal utilizadas, ociosas, enfim. E isso seria um projeto, junto com o projeto de economia solidária, que poderia gerar renda para essas pessoas. As áreas, geralmente, são áreas de vulnerabilidade, entendeu? Você consegue gerar renda, você consegue gerar alimentos, a intervenção do poder público é muito importante, incentivando e colocando esses produtos produzidos nessas hortas dentro da alimentação das escolas e tudo mais. Então, há um amplo espaço de trabalho dentro, de novo, com a questão ligada, como você falou, os elos têm que a assistência necessária, porque a gente não tem emprego em Foz. A gente não tem uma economia voltada. Por exemplo, a gente tem várias faculdades aqui, UniOeste, Unila, 2 ou 3 universidades particulares que formam uma quantidade enorme de profissionais. Onde que esses profissionais trabalham? Com todo respeito, mas vão para trás de um balcão. A gente tem economista trabalhando em almoxarifado, a gente tem bacharel em direito trabalhando em farmácia, a gente tem... Então, assim, a gente tem que criar um espaço de desenvolvimento que possa assimilar essas pessoas. Voltando a falar da área da saúde, muito importante também, lembrei agora que esse profissional comentou, com a provável federalização do hospital, o município vai poder se focar mais na atenção básica, que é a porta de entrada, e é necessário, principalmente, o trabalho preventivo. Em Foz do Iguaçu, nós temos uma residência com bolsa em torno de 6 a 8 mil reais de economia de saúde da família e comunidade. Desses, todos que se formaram até hoje nessa residência, apenas uma profissional ainda reside em Foz porque o marido está fazendo medicina no Paraguai. É um absurdo isso. A gente usa recursos do município para isso e pega esses profissionais e exporta. A gente tem que tratar aqui dentro, gente. É isso que a gente tem que fazer. É exatamente isso. Candidato, a gente tem aqui praticamente 28 minutos já do nosso bate-papo. Você tem 2 minutos. Eu queria saber se você quer comentar sobre mobilidade urbana ou se você já quer conversar com o público que está aqui te assistindo. Se eu puder responder e já na sequência me despedir, pode ser? Fique à vontade, então. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, vamos lá. Eu já vou para o assunto, que a pauta vai ser mobilidade urbana, né? Então, eu vou te perguntar aqui sobre isso daqui, ó. Vamos lá. Nossas calçadas estão destruídas. O ciclista não sabe se arrisca na rua ou se divide o que resta das calçadas com os pedestres. Uma pessoa cadeirante ou uma mãe com carrinho de bebê mal consegue andar de uma quadra sem obstáculos. Quais medidas você sugere para garantir acessibilidade de locomoção nas vias para todos? Eu estou vivendo isso na pele. Você sabe bem, eu cheguei aqui numa cadeira de rodas, eu sofri um acidente de trânsito, fraturei a clavícula, fiz uma cirurgia na perna, estou com a minha mobilidade severamente afetada. E sei disso, porque andar de cadeira de rodas aí na cidade, mesmo impulsionada pelos parentes, é muito ruim. Toda hora trava e tudo mais. Existe uma lei de calçadas que não é posta em prática, né? Nem pelo próprio poder público que regula isso e fiscaliza. A questão das ciclovias. A gente tem ciclovias que começam e tem começo e fim muito próximos. Não há uma continuidade. E outra coisa também muito importante é o transporte público, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que bater muito. Vai cair no colo da Câmara de Vereadores e do próximo prefeito a questão do contrato do transporte público. A gente precisa de um transporte público reformulado. Esse modelo que está aí é falido, tá? Não funciona e, inclusive, a gente tem que começar a discutir também a tarifa zero. Tarifa zero pode sair caro na hora do poder público despender esse recurso, mas, por outro lado, a gente economiza em atenção de saúde. Eu fui parar no hospital municipal, ocupei um leito, então tudo mais.
mais. Então, eu só quero dizer o seguinte, o meu projeto, ele não é pessoal, ele é coletivo. Espero que no dia 6 de outubro as pessoas façam a melhor escolha possível e eu espero estar entre elas. Meu número é 3333, é 13333. Perfeito, candidato, PH. Foi uma satisfação enorme ter você aqui conosco hoje, né? Espero que esse espaço seja de grande valia para a sua campanha e que as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos acompanhando também, tenham uma visão mais ampla de todos os candidatos da nossa cidade. Lembrando que a RP Comunicação está fazendo esse trabalho de assessoria para você, cidadão, para você, eleitor. Nós não estamos com viés político algum. Você pode ver que todo o tratamento aqui com todos os candidatos é sempre o mesmo. Nós estamos usando a mesma metodologia, fazendo as mesmas perguntas ou de acordo com o que é sorteado. Então, a nossa preocupação aqui maior, é claro, é a nossa cidade e que você tenha consciência na hora de escolher o seu candidato, para que daqui 4 anos a gente consiga tomar um café e você falar para mim em quem que você votou nas últimas eleições. Candidato, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que você está em condições difíceis de se mobilizar, como você mesmo havia citado, né? Fico lisonjeado com a sua presença aqui também. Deus abençoe você na sua jornada, na sua caminhada e que, caso seja eleito, cumpra, né, o dever de fiscalizar, de criar projetos inteligentes para a nossa cidade. E você que decidir talvez votar no PH também ajuda a cobrar ele, porque não é só votar nele não, viu? Candidato, valeu. Muito obrigado e parabenizar novamente pela iniciativa. Excelente iniciativa, que bom que houvesse mais espaços desse na cidade. Perfeito. Ó, não esquece, gente, curte aí esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque quanto mais pessoas vê isso daqui, mais a gente está ajudando a nossa cidade a crescer, se desenvolver e fazer as melhores escolhas. É 4 anos, não é 4 dias não, viu? Então escolhe direito. Tchau, até o próximo. Pode Debater. Um oferecimento. Marque-se, Marcas e Patentes. Colégio Aquarela. E Faoro Arquitetura. Uma produção RP Comunicação.